Todos. Hoje vou passar para vocês um pouquinho sobre o capítulo 10. O tema é o sacrifício mais agradável a Deus. O item 7, né, do capítulo 10, começa assim: Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. São Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Então, quando a gente lê esse item, né, que está dentro do sacrifício mais agradável a Deus, que a gente lê isso como oferenda, né? Quando a gente começa a estudar mais a fundo, ao meu entendimento, o oferenda aí tá descrito como uma oração, né? O sacrifício mais agradável a Deus. Eu acho que o sacrifício mais agradável a Deus que a gente pode fazer, que Ele quer da gente, é o nosso crescimento, é a nossa evolução, que a gente possa superar, né, tudo aquilo que ainda tem dentro da gente, né, que não seja tão legal, tá? E no item 7, então, fala sobre a oferenda, né, ao altar. Aqui eu coloquei o significado, né, da palavra sacrifício no dicionário. Está lá no dicionário online de português e diz o seguinte: oferta feita à divindade em meio a cerimônias. Renúncia voluntária ou forçada a algo que se possui. Sem algum sacrifício, nada se obterá. Santo sacrifício, a missa. Sacrifício humano, imolação de uma pessoa à divindade. Então, a gente lê, né, essa palavra sacrifício, muitas vezes a gente coloca ela dentro de uma interpretação que não é muito legal, né? Às vezes a palavra sacrifício a gente coloca como uma coisa ruim, né? Uma coisa desagradável. E aí a gente vê que a nossa ideia de sacrifício está vinculada à ideia de sofrimento e de dor, né? Acho que isso remete lá na Idade Antiga, né? Quando existiam os sacrifícios dos animais, tá? Tem na Bíblia também essas passagens e tal. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Como o sacrifício pode ser agradável a Deus? Né? Como a gente consegue ler essa passagem que fala sobre o sacrifício mais agradável a Deus e não pensar, né? Como que o sacrifício é agradável a Deus? Como Deus, né, que é um Pai tão amoroso, né, tão presente em nossa vida, pode querer que os seus filhos, né, façam sacrifícios em nome dele? E aí a gente pode pensar também que na condição humana em que nós nos encontramos, nós reagimos com vigor a certas situações, pessoas ou coisas que nos façam sofrer. Isso vem muitas vezes do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Muitas vezes a gente não consegue aceitar certas situações ou, né, ter olhos de ver que aquilo que a gente às vezes está entendendo como uma coisa ruim, muitas vezes não é, né? Muitas vezes ela vem para o nosso melhoramento pessoal e íntimo. Nós esperneamos, choramos e reclamamos muito contra a dor. Isso é inerente a todo ser humano, né? Eu acho que quase ninguém consegue ainda estar num nível de evolução de aceitar a dor de uma maneira tranquila, de uma maneira, né,
assim, de uma maneira melhor, né? Entender que aquilo faz parte do nosso crescimento. Mas o preceito do Cristo se mostra completamente diferente, né? Então, nós voltamos lá para a palavra do sacrifício, né? Ele coloca o sacrifício como uma oferenda, um tributo à divindade, com base na renúncia dos nossos instintos inferiores. Então, a gente tem que sacrificar o que para Deus, né, o que para a espiritualidade é ruim para o nosso crescimento. Então, quando a gente, por exemplo, pensa na palavra sacrifício, né, e coloca isso numa interpretação, como, por exemplo, dos pais, né, dos nossos pais, de alguém que gosta muito, né, que tem muito amor pela gente, o que a gente lembra? Que muitas vezes eles fizeram, né, eles fazem muitos sacrifícios, mas não é um sacrifício que remete à dor, né? É um sacrifício prazeroso, né? É um sacrifício daqueles que acreditam na gente, que sabe, né, que eles precisam muitas vezes se sacrificar para que nós possamos ter, né, um aprendizado melhor, para que nós possamos crescer. Muitas vezes, né, eles impõem algumas coisas que para eles pode ser difícil naquele momento, mas que vai levar, né, a colheita no futuro de uma coisa legal, né, que vai colher bons frutos. Então, todo o sacrifício proposto por Jesus tem de ser de ordem espiritual, tá? Então, não é um sacrifício, de repente, do jejum, né? O sacrifício, a gente conhece religiões, por exemplo, que as pessoas, elas usam de silícios, né? Elas usam de maltratar o corpo, né? O corpo físico, tá? Porque, de repente, elas se sentem mal com alguma coisa que elas fizeram, né? Ou elas têm algo, elas acham que elas têm alguma coisa a dever para Jesus, né? E aí elas acabam usando desses artifícios, tentando, né, de repente um perdão, de repente melhorar, né, aquele sentimento que apossou, né, do espírito delas. Mas o que mais agradaria a Deus, senão a nossa melhoria interior, vencendo todo o sentimento de animosidade contra o nosso semelhante? Então vem aí de novo, né, mais uma palavra aí para a gente refletir, né? E o que Deus espera da gente é a nossa melhoria interior. Eu acho que todo mundo, quando reencarna, quando escolhe as nossas dificuldades, né? Quando escolhe aquilo que a gente vai viver, a gente já sabe, né? Que aquilo é importante, que essas dificuldades, elas vão melhorar aquelas dificuldades maiores que a gente tem. Então, a gente coloca aqui que vencer a si próprio é a maior das vitórias. Platão disse isso com o intuito, né, de mostrar que muitas vezes a gente briga com alguma coisa, ou a gente se frustra, ou a gente tenta, né, ser melhor que os outros, mas é a nós mesmos que a gente tem que vencer. E voltando um pouquinho para a palavra sacrifício, na época de Jesus, os judeus faziam sacrifícios a Deus, imolando animais para expiação da culpa ou para implorar auxílio. Então, isso vem, né, é bem remoto, né, essa prática, tá? Antes de Cristo, várias religiões colocavam isso, né, como uma coisa natural, como uma coisa normal, tá? De dentro das práticas, né, que existiam. Então, este animal ele era entregue a Deus como um pedido de perdão ou no intuito de receber ajuda. Então, aqui a gente vê uma imagem, né, de uma cena bíblica, tá? Que tem ali o cordeiro, né, e tá tendo um sacrifício ali do animal com esse intuito, né, de receber o perdão ou de pedir alguma coisa, tá? Isso é bem conhecido dentro da história, né, dentro dos hábitos antigos, que muitas vezes as pessoas tinham. Jesus, conforme nos mostra o texto em Mateus, ele respeita essa prática ritualística judaica. Por quê? Porque Jesus, quando ele reencarnou, né, naquela época, ele sabia, né,
que era uma prática comum, que as pessoas estavam vivendo aquilo, que elas não tinham entendimento para além daquilo, né? Era uma coisa que já estava enraizada, né, no conhecimento deles. E ele diz: deixai vossa dádiva junto ao altar, depois, então, voltai a oferecê-la, tá? Como está lá, né, no item 7. Ele não veio destruir a lei, não veio revolucionar as relações externas, não veio se preocupar com o culto externo. Então, Jesus, né, ele vem e aí ele né, encontra esse tipo de oferenda, né, esse tipo de violência ali contra os animais e tal, né, com essa justificativa, que era uma prática que já estava, que já fazia parte, né, ali do entendimento daquelas pessoas, só que ele não julga, porque ele sabia que era o entendimento das pessoas daquela época, né, que eles não podiam fazer mais do que aquilo, era o que eles entendiam como certo. E ele sabia que se o amor brotasse no solo fértil, a ponto de alcançar a verdade das coisas, aquelas atitudes externas se diluiriam com o tempo, né? Então, o que que ele veio? Ele veio, ele sabia daquilo, só que ele, ao mesmo tempo, não se calou, né? Ele começou a pregar o evangelho do amor, tá? E aquilo lá não era, de repente, o sacrifício que ele esperava, né, dos seus irmãos, né, dos filhos de Deus. Então, nós temos aqui uma imagem, tá, uma tela de Caravaggio, de 1538, que se chama o sacrifício de Isaac. Então, nós vemos, né, o pai, Abraão, aqui, né, a ponto de sacrificar o próprio filho, tá? E aí, essa passagem, ela está no Gênesis. E diz o seguinte, essa passagem onde mostra ali, né, a imagem do quadro de Caravaggio. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Jesus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho, Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele.
Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Tá, então, essa é uma passagem que está na Gênesis, tá? Versículo 6 a 9, e que eu coloquei aqui esse quadro do Caravaggio, né? Que ilustra bem, ó, século XVI, tá? Então, naquela época, eles ainda não estavam tão evoluídos, assim, né? Não tanto como a gente gostaria que estivesse. Hoje nós também, né? Mas ainda tinha, né, muita dificuldade nas interpretações do que vinha, do que estava, né, nas escrituras e tal. Então, o sacrifício era um sacrifício real mesmo, né? Eles acreditavam que precisava desse sacrifício a ponto de quase Abraão sacrificar o próprio filho, tá? Vou seguir aqui. E aí, continuando aqui no tema o sacrifício mais agradável a Deus, fala um pouco sobre o perdão, né? No item 8. E aí eu vou voltar um pouquinho naquilo que o Danilo e a Patrícia e a Márcia falaram, né, nas semanas anteriores sobre o perdão, porque o capítulo 10 fala sobre bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Por que, via de regras, não perdoamos de imediato quando somos agredidos? Porque ainda o perdão não vibra como o sol em nossos corações. E assim precisamos de um tempo de digestão, de conflito entre ceder aos impulsos de vingança ou fechar as portas para aquela pessoa. É uma luta interna que se trava. Este é o sacrifício do Espírito, o de limpar seu coração a fim de que a comunhão com Deus seja verdadeira. Então, aqui a gente entra em mais uma interpretação da palavra sacrifício, né? É esquecer as ofensas, né? Muitas vezes se deixar de lado o nosso ego, né? A nossa vaidade, para que a gente consiga a nossa libertação, porque quando a gente não perdoa, ou quando a gente, né, não consegue se desvincular de algum feito que nos, de repente, que nos maltratou ou que nos iludiu, quem fica acorrentado somos nós mesmos, né? Então, essa imagem aqui, eu acho que ela mostra aí um pouquinho sobre, né, a prisão, a verdadeira prisão. Quando a gente não consegue o perdão, né? Quando a gente não consegue perdoar, a gente não consegue se libertar das amarras, né? Das dificuldades. Gente, eu tô indo muito rápido. Vocês querem falar alguma coisa? Querem acrescentar alguma coisa? Por favor, tá? Se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Se eu estiver indo muito rápido também, vocês falam, porque às vezes eu vou falando e eu vou falando muito rápido. Então, vamos continuar. Porque a doutrina espírita facilita o processo do perdão. Primeiro, porque ela traz novamente à tona a reencarnação e, junto dela, a lei de causa e efeito, combinadas, exprimindo a verdadeira justiça. Então, a Márcia e o Danilo já falaram um pouquinho sobre isso, né? Sobre a lei de causa e efeito, sobre as amarras que muitas vezes a gente se coloca, né? Quando a gente não consegue se libertar de algum mal. Ela mostra que o que sofremos hoje faz parte de um processo educativo do espírito,
abordando exatamente a lição que precisamos aprender. Na justiça divina não existe punição, mas sim a colheita daquilo que plantamos. Nem tudo é karma, mas tudo é escolha. Então, muitas vezes, a gente não tem, dentro do nosso planejamento reencarnatório, algum tipo de situação que a gente vai viver, né? Só que acontece, né? A gente escolhe, de repente, né, um caminho mais difícil, mais tortuoso, ou a gente muitas vezes se cega perante alguma situação, e aí a gente vai angariando, né? Angariando inimigos, angariando situações que muitas vezes não são agradáveis. E se a gente não consegue se desvincular para o nosso próprio bem, a gente pode estar, né, facilitando um sofrimento posterior, né? Não só um sofrimento no presente, mas um sofrimento futuro também. Muitas vezes a gente pode, né, nós podemos nos amarrar a pessoas que não teriam, né, que estar junto a gente, junto conosco em outras vidas ou em outras situações, mas que por um deslize, né, ou por uma cegueira do momento, a gente não consegue, de repente, se desvincular de alguma situação ruim. Então, vou relatar aqui um caso, né, que eu li sobre Chico Xavier, que fala sobre o sacrifício do Cristo, né? Eu acho que a gente muitas vezes esquece. Certa vez, Chico Xavier foi receber uma homenagem na Assembleia Legislativa de Goiás, e um deputado quis colocá-lo contra a parede. O parlamentar perguntou: a morte de Jesus na cruz foi uma expiação? Era seu karma? Chico, com sua maneira graciosa, respondeu: não. A morte de Jesus na cruz é uma epopeia de amor pela humanidade. Então, a gente vê que o maior sacrifício também, né, que Jesus podia ter feito foi essa escolha, né, da morte para mostrar, né, o amor que ele tinha pela humanidade, tudo aquilo que ele quis passar de aprendizado para nós, né, que ficou, que ainda reverbera, né, dentro do nosso planeta. E muitas religiões, né, muitas pessoas também não conseguiram entender essa profundidade, né, da escolha, que foi uma escolha de Jesus, isso, né? Não foram regras que seguraram Cristo na cruz, mas o amor dele por você e por mim. Então, esse é um sacrifício também, né? E foi um sacrifício de Jesus pela humanidade. Aqui fala um pouquinho sobre Gandhi também, né? O perdão incondicional deve ser exercitado até que possamos dizer como Gandhi, quando foi perguntado como ele perdoava os seus inimigos. E o Mahatma respondeu: eu não perdoo a ninguém, simplesmente porque eu não me ofendo com as agressões. Ele compreendia que seus agressores agiam na ignorância, eram como doentes da alma e, portanto, Gandhi não aceitava os seus ataques. Então, eu acho que aí é bem aquilo, né? Muitas vezes a pessoa, né, as pessoas, ou alguém que queira nos atacar, nos atingir, né, usa, às vezes, de um ponto fraco, né, de uma coisa que sabe que vai nos magoar, que vai nos machucar, né? E cabe a nós também escolher se nós vamos nos sentir ofendidos, né? E até que ponto aquilo vai nos atingir, né? Então, mas Gandhi, né, como está dizendo aí, ele conseguia ter esse discernimento de não se sentir ofendido, porque, né, ele não perdoava porque ele não se sentia ofendido. Para ele, as pessoas que o agrediam ou as pessoas que agridem as outras, elas são ignorantes, são doentes da alma. Está aí uma manifestação clara da nobreza humana, conforme preceitua o Mestre Jesus em seu Evangelho luminoso. A reconciliação com os irmãos deve ser um impositivo moral, uma obrigação do espírita,
Haja vista que, sem ela, seus propósitos de crescimento espiritual ficam prejudicados. Então, aqui no item 8, fala sobre ide-vos reconciliar com vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda ao altar. Né? Então, o que a gente pode entender sobre isso? Sobre ide-vos reconciliar com vosso irmão. Aqui, quando a gente não tem o coração puro, né? Quando o nosso coração está com mágoas, quando de repente a gente não consegue perdoar, como que a gente vai, de repente, ter uma comunhão com Deus, né? Com a espiritualidade tão viva, tão forte, né? Isso impede que aconteça mesmo essa comunhão, que a gente consiga, né, ultrapassar, muitas vezes, alguma barreira por causa, né, da mágoa, do ressentimento que a gente tem. Fala sobre obrigação moral, né? Eu acho que depois que a gente começa a estudar o espiritismo, que a gente resolve seguir esse caminho, né? A gente se cobra muito ter essa presença, ter essa obrigação, né? Esse ponto de vista de agir diferente, né? De ser muitas vezes exemplo. Não que a gente possa se dizer, né, que somos exemplos, que estamos preparados para isso. Mas muitas vezes a gente se coloca, né, nessa obrigação moral. Porque, como diz, né, a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? E quando a gente é ignorante, quando a gente não conhece, é mais fácil, porque a gente pode alegar ignorância, mas depois que a gente começa a ter, né, o entendimento, a partir do momento que a gente começa a crescer espiritualmente, que a gente sabe como a gente tem que se portar, o que é bom, o que é ruim para a nossa vida, eu acho que a gente tem que se cobrar muito, né? E tem que tentar, muitas vezes, sacrificar aquilo que a gente tem por dentro, né? De ego, de vaidade, né? De orgulho, para viver em paz, que eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem, né? Que é viver em paz. Ao refletirmos sobre essas palavras, pedimos a Jesus a força e a persistência para implementar em nós mesmos as modificações íntimas que julgamos necessárias, que possamos a cada dia nos tornar melhores do que nós mesmos. Então, eu acho que a partir do momento que a gente se empenha nisso, né, nessa reforma íntima, né, em passar determinados pontos que para a gente são difíceis, né, eu acho que a espiritualidade, ela nos ajuda muito, né? Elas nos fortalecem, a gente consegue ter, muitas vezes, a companhia de irmãos muito, né, abnegados, irmãos que são mais evoluídos do que nós, e Jesus, né, a espiritualidade, Deus vai nos dando, né, essa força, vai nos ajudando para que possamos sempre estar evoluindo, né, e passar essas dificuldades da melhor maneira possível, tá? Para que possamos nos tornar pessoas melhores, melhores que nós mesmos. Então, voltando na palavra sacrifício, o sacrifício é a prova máxima porque passam os espíritos que se encaminham a Deus. Pois, por meio deles, se redimem das derradeiras faltas, inundando-se de luminosidade inextinguíveis. Quem disse isso foi a Amália Domingos Soler, né, sobre a prova máxima. Então, muitas vezes, antes de reencarnar, né, a gente conhece várias histórias aí de vários espíritos que não precisavam mais passar por provas, né, aqui na Terra, mas que eles se sacrificaram, né, em prol de outras pessoas, né, em prol daqueles que eles amavam, muitas vezes, né, para ajudar, né, porque eu acho que o amor, né, muitas vezes ele faz com que nós nos sacrifiquemos, né, em prol do próximo. Muitas vezes a gente esquece de nós mesmos para poder ajudar, para poder que o outro também consiga, né, a evoluir, que o outro consiga também se melhorar.
O melhor sacrifício é aquele que se realiza com a vida inteira, pelo trabalho e pela abnegação sincera, suportando todas as lutas na renúncia de nós mesmos, para ganhar a vida eterna de que nos falava o Senhor em suas lições divinas. Então, aqui eu peguei essa citação do irmão X, tá? Que fala sobre o sacrifício, fala, né, sobre o trabalho, a gente, desculpa, fechei aqui, fala sobre o trabalho, né, que muitas vezes a gente coloca também como um sacrifício, algumas lutas que a gente tem que passar, algumas situações, mas e se não for, se não, a gente não tivesse aquele trabalho, não tivesse que viver daquela maneira, muitas vezes nós iríamos embrenhar por situações que não seriam, né, edificadoras na nossa vida. Então, às vezes a gente não entende que situações que muitas vezes a gente fala, né, que são sacrifícios, elas são a salvação, né, para o nosso espírito, a salvação até às vezes de uma reencarnação, né, de um momento. Aqui coloquei uma imagem do Chico Xavier e uma citação dele que diz o seguinte: sacrificar-se é crescer. Quem cede para os outros adquire para si mesmo. Chico Xavier. Então aqui a gente, né, não precisa nem falar muito sobre Chico Xavier, que se sacrificou em prol, né, em prol daqueles que o procuravam, que muitas vezes sacrificou a saúde, sacrificou o tempo livre, né, sacrificou muitas coisas em prol de ajudar, né, as pessoas, de passar uma mensagem de alívio, de tranquilidade, de iluminar aqueles que andavam ali em volta dele, que eram tão necessitados das palavras e do exemplo moral de Chico Xavier. Aqui no item 8, então, fala o seguinte: quando Jesus disse, ide vos reconciliar com vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de apresentar a Ele para ser perdoado, e que se cometeu injustiça contra um dos seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo o mau pensamento. Então, né, fala que aqui do ressentimento, que não adianta a gente, muitas vezes, pedir alguma coisa, né, a espiritualidade, fazer as nossas oferendas, né, as nossas orações, pedir muitas vezes que Jesus, né, que a espiritualidade, que Deus nos perdoe, sendo que a gente não consegue, às vezes, ter essa ação com o próximo. Materializa esse preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, devia conformar suas palavras a seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito, com isso, não tem senão mais força. Oferece sua alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras: deixai vossa oferenda ao pé do altar, e ide primeiro vos reconciliar com o vosso irmão, se quereis ser agradáveis ao Senhor. Tá? Então, aí, eu acho que, né, depois de tudo que a gente já falou, das imagens, né, um pouquinho sobre os sacrifícios materiais, a gente entende que o sacrifício, né, maior que nós podemos fazer são daquelas coisas que são mais difíceis, que são mais caras, né, muitas vezes ao nosso orgulho, tá? Então, é o sentimento, né, é o perdão, para que a nossa prece, né, para que a gente possa ter essa comunhão
mais profunda com Cristo e com a espiritualidade. Pedro perguntou a Jesus: Mestre, para perdoar não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. Em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei a cada homem, deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de ódio no coração. Tá? Então, aqui fala muitas vezes que a gente, né, fala, eu não vou pedir perdão porque foi a pessoa que me ofendeu, eu não vou atrás porque é ela que está errada. Mas Jesus deixa isso bem claro aqui, né? Em nenhuma circunstância cogite de saber se o teu irmão está arrependido. Então, a necessidade aqui também é da nossa vigilância, né? De deixar muitas vezes o nosso ego para trás, trabalhar e esquecer o mal, para que a gente possa buscar a Deus, né, com um sentimento de amor e não de ódio no coração. Aqui, esse slide, quase o slide final, né, eu acho que é uma passagem que todo mundo conhece, mas que retrata bem, né, o que era Jesus quando esteve na Terra, né, o que foi Jesus, que lá na cruz, né, sendo inocente, pede ao Pai que perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, ele mesmo, né, ali naquele momento de dor, de sofrimento, né, de injustiça total, ele pede perdão aos seus algozes, né? Então, eu acho que é uma lição que muitas vezes a gente esquece. A gente não tem olhos para ver, né? Não compreende a profundidade daquelas palavras, né? Alguém quer participar, quer dividir alguma coisa com a gente? Aulos, Gláucia, todo mundo que está aí no nosso estudo de hoje.